Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar sobre 10 locais super mal assombrados no mundo. Você quer saber mais? Então fique comigo, é logo depois da vinheta. Bom pessoal, como sempre quando a gente começa o vídeo a gente dá uma explicação sobre algumas coisas que nós vamos falar hoje aí nesses locais super mal assombrados. Existem locais no mundo que já são densos por natureza, não é porque ocorreram eventos lá não, é como se fossem pontos nevrálgicos no mundo, meridianos, coisas desse tipo, mas pontos extremamente negativos, com uma concentração energética de baixa densidade e que você não se sente bem. É o caso da floresta que nós vamos comentar, que é aquela floresta no Japão. E muitos outros locais também onde foram construídos alguma coisa, lá ocorreram eventos, muitas vezes, talvez porque o local também não ajudava, o local era ruim. Isso é uma coisa que eu aprendi há muito tempo em magia, quando a gente vai fazer trabalhos assim na natureza, que na própria natureza existem pequenos locais e que você, estando lá, você não tem problema nenhum, você se sente bem. Agora tem outros locais que você vai, né, de repente os insetos começam a te atacar, você não fica bem naquele local, enfim, são pontos nevrálgicos, pontos negativos, né, como se fossem pequenos vórtices de energia que não são saudáveis. Então isso é muito comum, assim como existem grandes locais, tem o deserto do Silêncio no México, esses triângulos, triângulo das Bermudas, o Triângulo do Dragão no Japão, perto ali do Japão, onde ocorre sumiço de muitos navios, de aviões. Enfim, tem muita coisa estranha nesse mundo que não é explicada. Então por isso mesmo que a gente procura dar uma explicação prévia antes. E tem espíritos também que na verdade nem são as entidades, e sim espíritos que foram, espíritos que perderam a vida e de repente as pessoas começaram a fazer algum tipo de culto. Na verdade não são nem mais os que são larvas astrais, são cascões astrais avivados que ficaram no local assombrando, talvez até querendo manter a estrutura do local, sugando a energia vital das pessoas. O importante é a gente saber que assombrações, esse tipo de coisa negativa, densa, nunca é bom. Nunca vai achando que espíritos que estão, isso aí não vai fazer mal, ele é bonzinho. Não, ele está sempre sugando a energia das pessoas, porque a única maneira que eles têm de se comunicar, de aparecer, de se manifestar para as pessoas vivas é sugando a nossa energia, é usando a nossa própria energia para poder se manifestar. Então essas aparições, essas coisas que a gente sente, vê, nunca é boa coisa, a não ser que seja uma visita de repente de uma entidade, uma divindade, um espírito iluminado, que pode acontecer, e nesse caso ele não tira a nossa energia, ele já tem a luz própria, ele vem para passar uma mensagem, para nos ajudar, vem em nosso socorro. Isso acontece também, mas é totalmente diferente desses espíritos que estão presos no limbo, estão presos em zonas intermediárias, né? E aí já a coisa é bem diferente, tá bom? Então eu quis dar esta explicação prévia antes da gente começar a falar dos 10 locais super mal assombrados. Vamos conferir então? Vamos lá. Aokigahara, o macabro bosque onde as pessoas tiram a vida no Japão. O bosque Aokigahara é conhecido no Japão como um local onde dezenas de pessoas vão anualmente e acabam tirando a própria vida. É isso que eu falo de energia ruim no local. O número exato de quantas pessoas já perderam suas vidas lá não é divulgado, justamente porque eles acham que isso pode até estimular as pessoas a irem lá para fazer esse tipo de coisa, já que tem uma tendência muito forte em alguns países, como no caso do Japão, para isso aí. Mas não tem nada a ver, porque o local lá é denso mesmo, tá? Segundo local super mal assombrado, Auschwitz. Longe de Berlim, longe de Moscou, Paris ou qualquer outra cidade europeia, em meados do século XX, a pequena Polônia era a região perfeita para materializar o projeto nazi de construção de um campo de concentração e extermínio que era totalmente isolado e central. A sua localização era no centro do continente e permitia que para lá fossem enviados milhões de pessoas de todos os territórios que eram controlados pelos governos nazi. E então, com difícil acesso à maioria das pessoas,
permanecer nesse local era muito difícil e era mantido longe dos olhos de políticos, jornalistas e da população em geral. Era uma região remota, bem na parte central da Europa. Essa pequena cidade na Polônia chamava Oświęcim e chamava pelos alemães de Auschwitz, como o nome que se popularizou no Ocidente. Nesse local, quem passa por ali, além de sentir o peso que é perceptível no ar, também escuta gritos e lamentos das pessoas que passaram por ali e perderam suas vidas ali no sofrimento. Tá? Então, um local muito triste, muito denso, que se a pessoa for muito sensível, nem é muito recomendável que a pessoa vá lá. O terceiro local super mal assombrado, a Torre de Londres. Esse é um dos pontos turísticos da capital inglesa e tem um histórico de dor e tortura de quase 1000 anos. Há pessoas que alegam ter visto o fantasma da Ana Bolena, a esposa do Henrique VIII, que foi decapitada no local. Isso em 1536, e ela fica pairando por ali sem cabeça. Parece a história do Harry Potter, né? Outro fantasma que circula por lá também, o que garante, é o de Jenny Grey, né, que foi uma das mártires da história britânica. Ainda 2 crianças, né, que aparecem de pijama, que na verdade seriam 2 príncipes que também foram presos lá por ordem de um duque, né, para que ele não queria ver essas crianças no trono, então deu um jeito de mandar elas para lá. E muita gente vê essas 2 crianças vagando por ali. Mesmo assim, ela é uma torre de passeio imperdível, e quem vai a Londres com certeza acaba visitando esse local, mas é bom se proteger antes aí, põe um pentagrama, tá certo? Outro local super mal assombrado, não podia deixar de ser, né? Uma casa mal assombrada na Inglaterra, que é clima pior do que esse, a Ancient Ram Inn, na Inglaterra, construída em 1145, num vilarejo de Gloucestershire, que é tida como a casa mais mal assombrada da Inglaterra, e o seu dono adora explorar esse lado sinistro. Olha só, ele conta que nos primeiros dias da casa, isso em 1968, ele sentiu alguém pegando no seu braço. Ele garante ter encontrado vários vestígios de que houve adoração satânica, sacrifícios e outras coisas lá, outras coisas malucas lá. Além de 2 crânios de crianças sob a escada. Ela foi construída na interseção de 2 ruas. Eles acham que isso aí funciona como um condutor de atividade espiritual, um portal que é plenamente possível. Além disso, no local, foi palco também de diversos tipos de rituais celtas, pagãos, mágicos, né, por mais de 5.000 pessoas. E é possível, para quem quer enfrentar tudo isso, se hospedar no local e ouvir histórias horripilantes. O 5º lugar, super mal assombrado, agora um pouquinho no Brasil, né? O Brasil também não pode ficar de fora. É a cidade fantasma, Fordlândia, no Pará. O Henry Ford, ele foi um dos maiores empreendedores da história automobilística, todo mundo sabe disso. Em 1920, ele comprou algumas terras às margens do rio Tapajós, no Pará. A ideia era ele iniciar uma plantação de seringueira para a produção de borracha. Entretanto, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o bilionário acabou desistindo do projeto. Segundo alguns moradores locais, essas terras são assombradas por natureza, sempre teve muita coisa por lá. E muitos moradores da redondeza morrem de medo e evitam até passar ali perto. Outro local super mal assombrado, agora é na França, Château de Brissac, o maior castelo da França, que foi construído no século XI, 11º, e reconstruído em 1502. É a casa da Dama de Verde, uma mulher que foi morta no século XVI e que já assustou muitos visitantes, é o que eu falo da larva astral. Segundo os relatos, ela é vista em vários locais e o seu rosto é assustador. Tem buracos nos olhos e no nariz. Geralmente, quando isso ocorre, é um evento com larva astral mesmo, é um cascão astral que está lá assombrando as pessoas. E não faz nada bem, é só sugar energia.
Esse todo mundo conhece, Stanley Hotel, no Colorado, né? Quem não assistiu é Iluminado. Então, o Colorado ele foi aberto em 1909, o pomposo hotel viveu dias de glória até 1970, com a reputação de ser mal assombrado, já era, né? E aí o Stephen King, que foi um dos seus hóspedes, aproveitou para escrever o famoso filme Iluminado, né? Com Jack Nicholson, inesquecível, lançado em 1977. Até hoje quem assiste esse filme percebe que é um dos melhores, é uma obra-prima do terror. Depois do filme, o pessoal voltou a se hospedar lá, e o local ganhou então definitivamente a fama de hospedaria do horror. Desde então, Stanley oferece regularmente um tour de fantasmas, promove um festival de cinema de terror anual, isso começou desde 2013, abriga festas de Halloween e há um projeto também para transformar o local num museu do terror. Você já pensou nisso? Só para quem tem coragem, hein? Essa todo mundo já ouviu falar, a tal da Ilha das Bonecas, que é no México. Ela é localizada no lago Texuílo. A ilha Isla de las Bonecas é um dos pontos turísticos que exploram, né, as culturas de morte do México, né? E faz parte, é uma coisa muito importante da cultura local, né? Do Dia de los Muertos. E diz que segundo reza a lenda, uma menina morreu afogada ali e esse espírito nunca deixou a ilha. E para quem via a menina, ela pedia presentes, pedia bonecas, que colocasse bonecas para ela poder brincar. Então tem muitas bonecas que foram espalhadas, inclusive teve um zelador nessa ilha que cuidava de pendurar as bonecas e tudo mais. Depois ele veio a óbito, né? Mas a ilha continua lá com as bonecas penduradas, para deleite dos turistas mais corajosos que querem dar um passeio pelas bonequinhas macabras. Agora o nono lugar, Lawang Sewu, na Indonésia. Tem que ter um lugar meio oriental, né? Que significa as 1000 portas. Ele foi construído pelos holandeses em 1917, foi tomado durante a ocupação japonesa na Segunda Guerra Mundial. O porão desse local foi usado como prisão e muitos foram torturados e executados. E há relatos também de espíritos que ficam circulando pelo porão, além de um Kuntilanak, que é um fantasma vampiro em forma de mulher, muito popular na mitologia da Indonésia. E eu não duvido nada, porque todos eles, na verdade, são vampiros mesmo, né? Então, essa cultura é popular na Indonésia e na Malásia. E agora, 10º lugar, a ilha mais aterrorizante que se ouviu falar até hoje, a Poveglia, na Itália. Na Lagoa de Veneza encontra-se a assombrada ilha de Poveglia, que no século XIV, a ilha ela foi usada como área de quarentena, onde os venezianos infectados com a praga bubônica eram enviados para morrer. Então, para descartar os corpos, tanto quando ocorreu esse fato, até 2 séculos depois, quando a peste negra ela estava destruindo a população da Europa, os cadáveres eram ali empilhados e queimados. Durante os anos de 1800, afirma-se que o edifício que havia na ilha foi convertido num manicômio. Piorou de vez, já estava ruim e ficou pior. Onde os pacientes, os pobres coitados, eram maltratados e submetidos a brutais procedimentos experimentais. Daí surgiram tantos filmes de terror de manicômio, né, essas coisas. Ainda mais assombrado, então, ficou a ilha pela tortura e tudo mais, né, pelos presos que acabaram, né, tirando a vida, enfim. O uso da ilha foi, no final, um centro de atendimento para idosos, mas que não aguentavam ficar por lá, e o prédio acabou fechando as portas, fazendo com que a ilha fosse abandonada definitivamente para sempre em 1975. Atualmente, a ilha tem praticamente um enxame, se pode dizer assim, de fantasmas, daqueles que viveram por lá. Se escutam vozes, gritos, são frequentemente ouvidos. Seres sombrios são captados pelo canto do olho e muitas vezes por fotos de pessoas que vão lá fazer pesquisas. Houveram casos de pessoas possuídas, atos homicidas, enfim, muita coisa foi relatada que aconteceu lá naquele local, né? Mas mesmo sem o sentimento
de ser possuído ali no local, tem alguns visitantes que vão por lá, né? E a maioria relata sentir uma atmosfera muito má e muito pesada, né? Eles pisam lá, se sentem mal e não voltam nunca mais, tá certo? Ninguém aguenta ficar nessa ilha. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like pro Mago aí, assinem o canal, confiram também suas assinaturas. Mesmo os membros do canal aí, já ouvi dizer que andou tendo problema com o YouTube aí. Por favor, confira também se a sinetinha está acionada. E para quem quer se tornar membro do canal, quem quer se tornar membro da Irmandade, tá aí a chance. É só clicar na área, clique para se tornar membro, escolha uma das opções para ser membro da Irmandade e receba ensinamentos todas as semanas, material por escrito, vídeos, tá certo? E lives elucidativas, onde vocês vão poder tirar as suas dúvidas. Tá bom, pessoal? Então é isso. E aproveito o ensejo também para quem quiser conhecer a nossa loja Universo Mágico, material disponível para download, tá? Todos os nossos cursos, tá tudo por lá. É só clicar, comprar e já entra lá no próprio site e faz o download, tá bom? Então é isso aí, tô deixando o link aí para vocês. E é isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!